A narrativa popular, olhando para a tecnologia, olhando para a carreira, diz que a inteligência artificial irá ou talvez já estaria retirando muitas das oportunidades de empregos para os seres humanos. Basicamente, nos últimos anos, a gente vem percebendo muitas manchetes, inclusive é um assunto que gera muitos cliques, o pânico, a preocupação sobre a perda dos empregos devido à movimentação ou crescimento da inteligência artificial nos negócios. Todas as vezes que eu trago esse tema que envolve, né, tecnologia, layoffs, perca de emprego, enfim, perder empregos de maneira geral, eu sempre gosto de trazer a percepção, ou talvez não apenas a percepção, mas o dado, que mostra o que de fato está acontecendo e o que é narrativa, tá bem? Em junho de 2026, a PwC ela analisou mais de 1 bilhão de anúncios de vagas em mais de 27 países. Eles encontraram algo muito interessante. A inteligência artificial não está necessariamente eliminando vagas de entrada ou vagas júniores, como se tinha uma expectativa, como os dados mostravam que iria ocorrer. Inclusive, mencionamos isso aqui em episódios anteriores do podcast Volte para a Caixa. Mas a inteligência artificial está, na verdade, modificando a porta de entrada ou modificando como esses cargos, o que se espera de alguém entrando em um cargo mais júnior seja capaz de fazer. E isso mostra que o que está acontecendo é sim uma modificação, é uma mudança, é uma quebra de paradigmas que muda o que se tinha de expectativa numa entrada, num primeiro emprego, mas ao mesmo tempo não traz aquele pânico junto de que as vagas seriam simplesmente eliminadas e que tudo seria automatizado. Né, para a gente entender um pouco melhor, vamos fazer uma reflexão simples aqui sobre início de carreira. O modelo de aprendizado profissional, de crescimento profissional, ele sempre foi muito simples até eu diria de se entender, né, você entra em uma empresa, você entra em uma posição que tem um baixo risco do ponto de vista de exposição organizacional. Então, por que eu quero dizer com baixo risco, né? Baixo risco é uma tarefa que ela é talvez mais repetitiva, é uma tarefa onde, se aquela pessoa que acabou de entrar naquela vaga mais júnior, mais iniciante, cometer um erro, não vai ser um erro que vai quebrar o negócio da empresa, né? Então, normalmente você tinha pessoas ou sempre teve, né, seres humanos iniciando em cargos onde a exigência ela é baixa, e conforme essa pessoa vai se desenvolvendo, ela vai avançando a sua carreira progressivamente. E aquele cargo que a pessoa entrou lá no início da sua carreira, ele vai servir como porta de entrada para outra pessoa, um outro profissional júnior que está vindo do mercado de trabalho. Muitas vezes, esse profissional júnior não é necessariamente um jovem iniciando o seu primeiro emprego. Muitas vezes são pessoas fazendo movimentações de carreira. Então, muitas vezes você tinha, por exemplo, em empresas de tecnologia, uma vaga júnior iniciante sendo preenchida por alguém que já tinha 20 anos de experiência em um ambiente, né, uma indústria completamente diferente e estava agora migrando para a carreira de tecnologia. Ainda assim, entrando em vagas mais júniores, entrando em vagas mais iniciantes, justamente para ser o ponto de partida onde muitas das habilidades que vão ser necessárias mais para frente vão ser desenvolvidas. O problema é que justamente essas tarefas repetitivas, essas tarefas básicas, tudo aquilo que se repete constantemente, acaba sendo mais automatizável, né, não sei nem se essa palavra existe, mas se torna mais fácil pelo menos de automatizar, se torna mais fácil de entregar essa tarefa para um processo que não necessariamente precisa de inteligência artificial, um processo de automação básico de tecnologia consegue fazer muitas tarefas repetitivas, né. Antes mesmo da gente entrar no mundo de IA generativa, a gente já tinha automação acontecendo, inclusive, já falamos sobre isso, né, o próprio tema inteligência artificial não é um tema de 5, 10 anos, é um tema que já tem décadas, e os próprios algoritmos, né, estatísticos vão evoluindo. Agora, obviamente, nós temos algo mais palpável, né, na mão tanto das pessoas quanto das empresas, para gerar resultados que antes não eram possíveis, até mesmo por causa da evolução da própria computação. Não necessariamente apenas da tecnologia, mas da computação como um todo. Mas, voltando para o nosso tópico aqui,
O trabalho que servia de aprendizado ou que serve de aprendizado, ele realmente está sendo redesenhado. Em alguns casos, ele até mesmo desapareceu. Muitas das vagas que antes eram essa porta de entrada, esse início, esse aprendizado, não existem mais. E esse é um dado que o barômetro de emprego, como é chamado, né, esse relatório da PwC, ele mostra com muita precisão. Eles analisaram, como eu falei, né, mais de 1 bilhão de vagas, mais de 1 bilhão de anúncios de empregos, 27 países diferentes, então é um dado bem abrangente. E as vagas de iniciantes, né, a vaga júnior realmente teve uma modificação bem considerável nos últimos 3 anos comparado a períodos anteriores. Qual que foi a grande mudança, né? O principal ponto é realmente a exigência. Veja só que o dado do relatório que Ah, ah, muitas das habilidades que antes eram pedidas apenas para cargo mais plenos, mais sênios, como por exemplo, capacidade de julgamento, liderança, tomada de decisão, gerenciamento de stakeholder, né, gerenciar as pessoas que estão envolvidas em algum projeto, alguma atividade, tudo isso está sendo exigido agora também nessas funções iniciais. Qual que é a grande conclusão então do relatório e que eu trago aqui para nossa reflexão? A exigência, o padrão de exigência, o nível de exigência para a vaga júnior, ela está aumentando consideravelmente. A gente trabalhou algumas semanas atrás, né, com a questão da diminuição da oportunidade, do número de oportunidades nos Estados Unidos, por exemplo, para vagas júniores, principalmente para pessoas que estão saindo da universidade, que é uma redução que nunca se viu antes na história do mercado americano, né? E esse dado aqui da PwC, ela corrobora o que nós já discutimos de um ponto de vista global. Então, há um redesenho, há uma mudança que não pode ser ignorada, é um fato, é um dado, em cima da transformação da vaga júnior. Qual que é então uma das questões que eu gostaria de levantar e aqui eu deixo a questão justamente no ar para nós refletirmos. Como que a educação, como que o nosso processo, seja a educação que vem por parte, né, mais, estrutural de um país, de uma estrutura de educação dos seus habitantes, das suas pessoas, dos seus seres humanos, para continuar evoluindo e se prepararem para essa mudança estar ocorrendo? Essa é uma questão que eu me pergunto muito fortemente, porque obviamente as universidades, né, se a gente separa elas entre a universidade do ponto de vista ensino, ensino puro, tá, classe de aula, professor, aluno, e a universidade do ponto de vista de pesquisa, a gente sabe, deixa aqui nos comentários se você discorda em algum ponto, mas a gente sabe que há um distanciamento, infelizmente, entre a inovação do mercado, a inovação da pesquisa e a inovação que chega na sala de aula, como conteúdo, como aula. Obviamente, e aqui eu deixo o meu respeito enorme a quem atua, né, ao professor, a quem está à frente da sala de aula, principalmente professores que além de estar em sala de aula, no caso da tua universidade eu estou falando aqui, tá? Mas além de estar na sala de aula também tem um papel de coordenação de conteúdo do curso, de grade curricular. Fica aqui o meu respeito, porque realmente é um ponto muito complexo quando você tem, como eu disse, a inovação da pesquisa, que normalmente a inovação da pesquisa ela está antes do mercado. A inovação do mercado que corre em direção ao que dá mais resultado e pega aqui inteligência artificial, né, o que dá mais resultado, no caso o dinheiro, tem investimentos em infraestrutura, tem investimentos ocorrendo em apenas um período muito curto de 1 ano, tudo aquilo que era em janeiro inovador, em dezembro já é expectativa mínima do mercado para uma empresa, para um profissional, porque aquilo está correndo muito rápido. E aí, por isso que eu coloco esse quadrante, né, a inovação da pesquisa, que leva mais tempo, que precisa da verificação, que leva mais tempo de validação, a inovação de mercado, que está correndo constantemente em busca de resultado, em busca de mais e mais e mais, o que nós somos capazes de transformar em conteúdo para ensinar em sala de aula, para preparar esses novos profissionais. Fechando aqui esse bloco de reflexão, eu parto para minha própria, próxima, questão aqui que eu trago, que é
O Dan Priest, que ele é o Chief AI Officer da PwC, que analisando esses próprios dados, analisando o próprio relatório que eu acabei de citar, citou, né, nessa publicação que eles fizeram em relação a essa transformação dos cargos júniores. Ele disse que se a IA mudou ou está mudando o primeiro degrau da escada, empresas, escolas e governos têm uma responsabilidade de redesenhar os caminhos de entrada também, e não só de redesenhar o trabalho em si. Qual é o ponto aqui, né? O trabalho, ele está, se já não foi em muitos casos, redesenhado, sendo redesenhado a forma de trabalho, a maneira como se trabalha. E nós temos que garantir de alguma maneira que a preparação para esse caminho, para esse primeiro degrau da estrada corporativa, também esteja ocorrendo da maneira certa. Veja bem que o que está faltando aqui não é a vaga, não é nem necessariamente o talento, mas é a rampa, né, a rampa que conecta o talento que a pessoa tem com a oportunidade ou que o mercado necessita nesse momento. E com isso, eu faço aqui a conclusão com uma última pergunta que eu quero deixar para você, que é talvez a principal reflexão que eu faço em cima disso é: como que nós vamos conseguir, você que já atua em um cargo de liderança, você que talvez esteja conduzindo um negócio, qual que é a nossa responsabilidade diante dessa transformação para que nós possamos ajudar mais pessoas a estarem preparadas para essa transformação? Obviamente, com o meu papel de criando conteúdo, né, estar criando conteúdo há tanto tempo em temas como carreira, gestão, liderança, eu venho refletindo sobre esse tema há algum tempo e eu venho citando muito, principalmente os meus textos que são, enfim, consistentes nas minhas newsletters falando desse tema, citando que existe aqui uma preocupação que nós deveríamos estar olhando mais atentamente do ponto de vista para os programas de formação, de novos profissionais, tá? Eu sei que de um ponto de vista global, a gente tem países que lidam com isso de maneiras muito diferentes. A gente tem no Brasil programas que são muito bons para o primeiro emprego. Meu primeiro emprego foi inclusive diante de um programa, do Senac, né, do Menor Aprendiz, e esse é um programa que ele prepara não apenas com a questão técnica, ou diria que a questão técnica inclusive eh, embora relevante, ela se torna quase que cuidado com seus ouvidos aqui, hein. Ela se torna quase que irrelevante diante de todo o outro contexto que você tem que aprender quando se prepara para um primeiro emprego, né. A forma como você se comporta, a forma como você se comunica, a forma como você se relaciona, a forma como você olha para as pessoas, a forma como você percebe as pessoas olhando para você, tudo isso, todas essas soft skills, né, que não são soft nesse sentido, elas têm uma implicância, uma importância muito grande, tão grande quanto a técnica específica para saber como vender, para saber como, né, como atuar em uma área específica, como a tecnologia, aprender a programar. Tudo isso, obviamente, você tem diversos cursos, mas a preparação profissional, essa que eu citei, e eu pedi para ter bons ouvidos, né, porque eu não estou separando aqui como uma coisa mais importante que a outra, mas dizendo que elas precisam dar juntos. E eu nesse programa que eu participei, eu aprendi muito sobre isso, aprendi muito sobre essas questões que estão ao redor do emprego e que são uma parte fundamental de talvez uma preparação consistente para aquela primeira movimentação profissional da vida de uma pessoa. E eu cito isso justamente como uma bandeira, porque eu acho que existe sim muito mais, oportunidade que nós poderíamos estar explorando, principalmente do ponto de vista digital, para que nós pudéssemos preparar ainda mais e melhor as novas gerações que estão entrando no mercado de trabalho.